Olá pessoal, sou Robledo Milani e eu vim conversar com vocês hoje na crítica em vídeo do Papo de Cinema sobre Superman, um dos filmes mais aguardados dessa temporada. E a pergunta é, vale a pena? Mais ou menos, mais pra menos do que pra mais ainda por cima. Vamos começar pelos pontos positivos. É um filme que tem boas intenções. Tudo bem que de boas intenções o inferno tá cheio, né? Mas tem algumas coisas interessantes nesse filme que merecem ser pontuadas. Este é o, deixando de fora animações, séries pra TV, sabe, compilações, etc, filmes conjuntos e tal. Esse é o 7º longa-metragem do Homem de Aço na tela grande. A gente teve 4 com o Christopher Reeve, depois um com o Brandon Routh, o Homem de Aço, né, com o Henry Cavill. Henry Cavill participou de outros, mas daí eram filmes conjuntos, né? Batman e Superman, Liga da Justiça e tal. E agora, né? 4, 5, 6 e é o 7º longa-metragem do Superman. Tem umas coisas bacanas. O filme começa já no meio da ação. Ele não perde muito tempo com história de origem, né? Krypton explodindo, os pais tendo que botar aquela criança numa cápsula que vai atravessar as galáxias e chegar num planeta desconhecido e tal. Ah, mas que legal, isso todo mundo já sabe, então eles não falam disso no filme. Não, não, não. Eles falam disso no filme. Eles falam. O que eles fazem é uma maquiagem, eles dão uma disfarçada. Isso aí não é exibido de forma cronológica, tudo comecinho, início, meio, fim, como os longas anteriores. Mas isso tá misturado lá no meio. Daqui a pouco vai ter uma lembrança, vai ter um flashback, vai ter uma memória, vai ter um vídeo recapitulando certos pontos. Ou seja, ninguém vai ficar boiando se tem alguém que não estava no planeta Terra nos últimos 50 anos e chegar agora e quem é Superman, essa pessoa não vai ficar desavisada, ela vai entender exatamente o que está acontecendo. Só que a gente está vendo o início de uma nova era proposta para DC Comics no cinema, proposta pelo diretor James Gunn. E o James Gunn já teve um início agora na DC com o Esquadrão Suicida. Não é Esquadrão Suicida, é o Esquadrão Suicida, aquele filme que talvez a única coisa mais memorável que as pessoas lembrem é do personagem o Pacificador, né, interpretado pelo John Cena, porque teve uma série depois com ele, que inclusive faz uma pontinha aqui nesse Superman. O James Gunn, que é um cara que deu muito certo quando estava lá na Marvel e fez a trilogia Guardiões da Galáxia, que são 3 filmes bem bacanas, eu gosto muito deles. Na DC ele ainda não encontrou seu ponto. O Esquadrão Suicida é um desastre e esse Superman não sabe, é um filme um pouco sem personalidade, ele não sabe. Primeiro, a gente não sente o peso desse Superman. A gente não tá vendo o super-herói mais poderoso de todos ali em cena, sabe? O David Corenswet, por mais que tenha porte atlético, ele não tem cara de Superman, ele não é físico, ele não... Sabe, o uniforme dele deixou ele plano, ele não tem músculos saltados tipo o Henry Cavill, ele não tem porte austero tipo o Christopher Reeve, ele não é aquele visual clássico tipo o Brandon Routh, ele é meio que uma coisa tipo, é o que sobrou pra hoje, né, é o que tem pra hoje. E ele não é um bom ator, ele é um ator mediano no máximo, sabe? Eu tava lendo nas matérias que ele ficou sabendo que ia ter a notícia que ia ser o Superman, que tinha sido escolhido para ser o Superman no set de filmagem de Twisters, né? Filme que teve no ano passado e tal. Cujo protagonista não é ele. O protagonista é o Glenn Powell, que é muito mais carismático que ele. Sabe, ele faz uma ponta, um personagem, um antagonista no máximo lá no Twisters. E ele é escolhido para ser o grande personagem desse filme. Tem questões bacanas sobre um grande comentário político no filme, né? O Superman, nesse momento que o filme já parte para o início da ação, o Superman está sendo meio que julgado pela opinião pública porque ele impediu que um país invadisse outro. Isso remete diretamente à situação que nós estamos vivendo aí nos últimos anos, da Rússia ter invadido a Ucrânia, sabe? Como é que os Estados Unidos ficam nessa posição? Como é que o Superman se coloca como representante de um país? Ou não? Como é que ele se coloca acima de qualquer legislação mundial, sendo que ele é um extraterrestre, ele não é um terráqueo? Então tem todos esses questionamentos que são colocados no filme e que trazem um paralelo bacana com a nossa situação. E outro é que a partir do momento em que o Lex Luthor, que é o vilão de sempre, né, interpretado pelo Nicholas Hoult, que é um personagem, um ator muito melhor que o David Corenswet, ele, assim como algumas outras vezes, ele não é um bufão tipo Gene Hackman, mas ele é um cara mais cerebral, tipo Kevin Spacey, por exemplo, lá do filme do Superman o Retorno. Esse Lex Luthor, ele quer manipular a opinião pública, colocá-la contra o Superman, e se apresentar como ele fosse realmente o salvador, ele fosse de fato esse herói. E daí a gente tem essa questão, como é fácil manipular a opinião
de quem nada sabe, de quem não se informa, de quem não se interessa, de quem não lê, de quem não sabe interpretar um texto. E é isso, cai direto na situação que nós estamos vivendo hoje das redes sociais. As pessoas não leem um jornal, as pessoas não leem um livro, as pessoas não se informam por um telejornal, as pessoas não sabem de fato as notícias, as pessoas desconfiam de tudo, as pessoas são muito... uma paranoia constante, e elas acabam se informando basicamente pelo quê? Pelo grupo do WhatsApp, pelas manchetes do TikTok, ou do X, ou do Blue Sky. Ou seja, como é fácil manipular, isso tá como pano de fundo em Superman. Mas é tudo exposto de uma maneira tão banal que tu pensa, ai, precisava cair na obviedade dessa maneira? Ou seja, o Superman acaba virando pro público um vilão, ele tem que se entregar pro governo, e o Lex se aproveita disso pra tirar o Superman de quadro. O Superman então vai ter que se libertar e ir lá acabar com o Lex pra provar pro mundo que na verdade quem tava certo era ele. Basicamente essa história não tem muito mais meandros além disso. Mas é um filme tão infantil. O filme é baseado numa saga dos quadrinhos, né? Já bastante conhecida, bastante histórica e tal, que foi popular com uma certa geração, mas é uma saga também conhecida por ter simplificado as coisas, por deixar tudo mais colorido, mais infantil, mais fofinho. E é isso esse Superman. É um Superman que tem um cachorro de estimação. É um Superman que... na verdade não é dele o cachorro, ele tá cuidando por causa da prima, que é a Supergirl, que é de fato a dona do cachorro. Isso não chega a ser um spoiler, tá, gente? É um teaser que tem lá no finalzinho já assim, e não faz interferência nenhuma pra grande trama que eu tô compartilhando as minhas impressões aqui com vocês. É um filme que o Lex, ao atacar o Superman, ele age com jogadores de videogame, manipulam um joystick, sabe? Então, assim, é tudo muito infantilizado, é tudo muito tati-bitati, é tudo muito explicado. Cada vez que acontece alguma coisa que tu fica meio, opa, como é que ele conseguiu fazer isso? Um personagem vai entrar em cena e dizer, como você conseguiu fazer isso? E o outro vai dizer, ah, é por isso, aquilo outro. É muito didático o filme. O filme é tudo explicado para não ter margem de dúvida. Nos tintins por tintins. Rachel Brosnahan, como Lois Lane, é uma atriz bem mais interessante, é uma atriz bem mais cativante. Não é uma grande atriz, como por exemplo a Amy Adams foi, mas também ela tem mais química com o David Corenswet do que a Amy Adams tinha com o Henry Cavill, por exemplo. Ainda que os dois também não sejam um par dos mais, vamos torcer pra esse casal. É um par assim que se encontram duas vezes lá durante o filme, porque o Superman apanha do início ao fim desse filme. Daí tu pensa, poxa, é ou não é o cara mais forte do mundo? Quando é que ele vai revidar? Ah, mas ele quer ter um sapo gigante destruindo a cidade, ele quer levar esse sapo para um zoológico intergaláctico, ele não quer acabar com essa ameaça, sabe? Então ele tem muita tralalá e não partir de fato para ação. Faz sentido dentro desse contexto a gente ter um Lanterna Verde que é o mais idiota de todos os Lanternas Verdes que já surgiram nos quadrinhos, que é o Guy Gardner, interpretado no filme pelo Nathan Fillion, que é um grande parceiro do James Gunn. É o bufão, é um personagem que é pra ser um alívio cômico, apesar de na sessão que eu tive, que estava lotada, ninguém riu. Do início ao fim, todo mundo sério. Vai fazer sucesso? Talvez com um público mais jovem, com um público mais adolescente, mas não é um filme do peso daquele Superman que faz a Terra girar ao contrário para salvar a mulher que ele ama. Não é um herói que vai carregar um avião nas costas para proteger toda a tripulação do avião. Não é o Superman que renasce das trevas com os olhos soltando fogo pelas ventas, disposto a se vingar pelo que fizeram com ele. Não é nenhum momento tão emblemático quanto esses heróis já viveram no passado em outras encarnações do herói. Será que esse futuro da DC tem boas perspectivas? Eu ficaria com 2 pés atrás, porque pelo que a gente viu agora nesse Superman, o trabalho vai ser árduo. Certo? Superman tá chegando nessa semana aos cinemas do Brasil e do mundo. E se você gostou, se você acha que eu só disse um monte de bobagem, deixa seu comentário aqui. A gente quer muito saber o que você pensou e se você concordou comigo também. Certo, pessoal? Grande abraço a todo mundo. Beijo, tchau!